A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, estamos aqui para trazer o nosso primeiro vídeo da nossa primeira lição. Nós vamos hoje estudar a lição de número 1 do terceiro trimestre. Hoje a lição é a primeira, o título é A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. Nós vamos ter aqui nesse trimestre, nós vamos estudar os livros de 1º e 2º Reis, entendeu? E eles contam a história dos reis de Israel, que nós vamos estudar, né? Israel, a história dos reis de Israel e a história, né, do povo de Deus, que são inseparáveis, né? Isso aqui vai desde o reinado de Salomão até o cativeiro babilônico. Então é a história de Israel, de Judá, né? São as histórias que são marcadas por muitos acontecimentos. Tem reis tementes a Deus, né? Aqueles reis que fizeram a vontade de Deus, agradaram a Deus, mas também tem aqueles reis que desobedeceram, se apostataram da fé, né? E levaram o povo também para longe de Deus. Então, todas essas histórias nós vamos estudar, né? E cada um pagou o seu preço nas suas atitudes. Então nós vamos estudar aqui muita coisa importante, né? E com certeza vai ser bênção para a nossa vida. Então, o primeiro aqui é a ascensão de Salomão e a construção do templo. É lógico que o primeiro rei de Israel foi Saul, né? O segundo foi Davi. E nós vamos começar a história dos reis de Israel a partir do terceiro reinado, que é o de Salomão, filho de Davi, né, com Batseba. O nosso texto áureo ele diz que não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera toda a casa. Está lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. E a verdade prática, que é a síntese, né, da nossa lição, diz: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Saber orar, né, é uma benção, já é um passo muito importante quando a pessoa aprende a orar, tem maturidade para orar. Bem, também antes de entrar na nossa lição, eu quero lhe fazer um pedido, né, para você se inscrever no nosso canal. Se caso você já é inscrito, graças a Deus, né? E se você gostar do vídeo, dê o seu like aí, que é a sua curtida, tá? Mas se você não se inscreveu, se inscreve aí, ajuda aí a alavancar o nosso canal, porque a nossa finalidade é essa, é pregar a palavra, ensinar a palavra, né? E lógico que a gente não agrada a todo mundo, tem aqueles que gostam, outros não gostam, mas você que está aí conosco, que deu essa honra aí, ajuda a gente aí a alavancar o nosso canal, deixando a sua curtida e deixando seu comentário, e também, né, não deixa de dar o toquinho no sininho para você receber novos avisos aí de novos vídeos que nós colocamos, né? Quando você toca no sininho, quando as notificações chegam lá no teu celular, ok? E dá a sua curtida aí, tá bom? Fica conosco aí até o final. Compartilhe aí com seus amigos aí, ajuda a gente aí a continuar levando a palavra de Deus, que é a finalidade. O objetivo geral dessa primeira lição do terceiro trimestre é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus, né? Comunhão com Deus não é algo passageiro. Eu tenho comunhão hoje, vale para o ano todo. Não, a comunhão tem que ser permanente com Deus, né? Só assim a gente consegue sobreviver às intempéries da vida que tenta tirar a gente da presença de Deus, né? Bem, vamos lá. A ascensão de Salomão e a construção do templo. Bem, Deus, por amor, né, ao rei Davi, ele permitiu que Salomão estabelecesse, né, num reino sólido, justo, cheio de glória e poder. Tudo que Salomão recebeu de poder, de glória, de autoridade, veio da parte de Deus. Deus deu a ele. Nada próprio, né? Muitas pessoas até se acham, quando prospera muito,
achando que é a sua própria capacidade. Até se tornam arrogantes, superiores, né? Mas não sabe que tudo vem de Deus. Guarde sempre essa palavra que João Batista disse uma vez, né? João Batista falou assim, ó, ninguém pode receber nada se do alto não lhe for dado. Não adianta, querido, né? Então, tudo que nós recebemos vem de Deus. Deus dá autoridade, dá o poder, dá todas as condições necessárias. Agora a gente tem que saber reconhecer e saber lidar com aquilo que Deus nos deu, que não é nosso, é dele. Então, aqui Deus, por amor a Davi, deu a Salomão um reino muito abençoado, né? Acho que foi o mais abençoado que existiu, né? Foi um reino bem parecido, né, com aquilo que Deus quer, que o desejo de Deus é esse. No milênio nós vamos desfrutar disso, né? Então, infelizmente, lógico, com Jesus reinando, infelizmente, né, mesmo diante de toda essa grandeza promovida pela sua sabedoria, né, porque ele pediu, Deus deu a sabedoria, ele usou, né? Mas, apesar de tudo isso, nós vamos ver aí no decorrer da lição, que ele perdeu tudo, teve que abandonar até o reino, tudo isso por causa de interesse político, desejos pecaminosos, né, ganância, essas coisas assim, atrapalhou a vida de Salomão. Mas vamos ver o início aqui, né? Número 1, a sabedoria de Salomão. A virtude de Salomão. Número 1, quando Deus fez essa pergunta a Salomão, ele, né, Deus deu a ele a liberdade dele fazer um pedido. Pede aí o que você quiser, né? Que bênção, né? Se Deus fizesse isso contigo, comigo. Ele abre esse precedente na palavra, mas depende da gente, né? Então ele deu essa liberdade a Salomão, certo? E Salomão, ele já demonstrou o quê? Sabedoria, humildade e dependência, né? Porque a Bíblia diz que ele pediu sabedoria, certo? Então, veja bem, se ele fosse ganancioso, ele ia pedir o quê? Dinheiro. Se ele fosse orgulhoso, ele ia pedir o quê? Glória, né? Se ele fosse vaidoso, ia pedir muitos dias de vida longa, né? E se fosse vingativo, ele ia pedir o quê? Morte dos seus inimigos, certo? Mas ele não agiu assim, ele mostrou uma maturidade muito grande, uma humildade, né? Então, por isso, repetindo aqui, ele não pediu riqueza, não pediu longevidade, nem morte dos inimigos, né? Ele pediu sabedoria para governar aquele povo. Ele se sentiu pequeno, entendeu? Diante da grandeza. Ele pelo menos teve visão para perceber a grandeza do reinado dele. Certo? Então Salomão, ele teve um elevado senso de prioridade, pedindo a coisa certa. Porque às vezes a gente tem tanta coisa diante de nós, igual quando Jesus fez aquela pergunta ao cego, né? Tu quer ver? Parece até uma pergunta de brincadeira. Lógico que ele queria ver. Mas quem garante que ele não teria outra prioridade dentro dele, né? Porque às vezes o que estraga nossas orações é que a gente coloca... Nós não sabemos, na verdade, qual é a maior prioridade. Entendeu? A gente não sabe. E a gente pede mal por causa disso. Então a gente precisa saber, ter prioridade. O senso de prioridade, quando a gente vai pedir alguma coisa a Deus, é muito importante na nossa vida. Você saber o que quer. O cego respondeu na língua. Eu quero ver. Ele precisava de uma casa, precisava de dinheiro, precisava de amigo, ele precisava de tudo. Mas ele tinha uma prioridade. Eu quero primeiro enxergar. E o resto eu consigo. É isso que significa senso de prioridade. Por isso que Jesus fez aquela pergunta. Porque nós temos que saber o que queremos, né? E Salomão aqui, ele teve esse senso. Isso aí foi muito importante para ele. Senso de prioridade, saber o que quer de imediato. Não tem dúvida, né? Número 2 aqui, sábio pede sabedoria. Ele já tinha algum grau de sabedoria, lógico, né? Ele poderia ter a sabedoria normal, mas mais elevada um pouquinho, né? Então, ao pedir sabedoria, ele demonstrou o quê? Humildade,
se considerando ainda pequeno. Ele mesmo falou, me considero como nada, como um pequeno. Para você se considerar pequeno diante de uma coisa, não é um complexo de inferioridade. Não, se você achar que precisa de Deus para governar, ele tem que ter visão da obra, visão daquilo que ele vai pegar. Tem pessoas que entram em determinadas situações de cargo que ele não tem noção da grandeza que foi colocado na mão dele, nem valoriza muito, né? Mas Salomão aqui, até nesse ponto aqui, ele foi um homem muito realmente inteligente, de visão. Ele entendeu a grandeza da sua tarefa, ele sabia que não ia ser fácil. Ele viu que o pai dele passou, né, Davi. Ele soube das notícias do que Saul passou e fez. Então ele sabia que a coisa não era fácil. Havia muitos inimigos, havia muitos torcendo contra, né? Então ele pediu misericórdia a Deus, me dá sabedoria. E Deus ficou feliz. Quando a gente pede bem, Deus fica satisfeito. Quando você pede certo, bem, Deus fica satisfeito. Deus fica triste quando a pessoa pede mal, nem dá. Entendeu? Vamos lá. Número 3, sabedoria na prática da vida. Bem, na epístola de Tiago aqui, isso aqui infelizmente acontece, né? Muito. Na epístola de Tiago diz que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja, sentimento faccioso de divisão, né? Então, existe esse tipo de sabedoria negativa, sabedoria que é usada para destruir, para dividir, para atrapalhar, para impedir que a obra de Deus cresça. Entendeu? Então, essa sabedoria ela não vem de Deus, certo? A Bíblia diz que essa sabedoria carregada de inveja, de ciúme, de divisão, entendeu? A Bíblia diz que ela é terrena, animal e demoníaca, diabólica. Essa sabedoria não presta. Ela não vem de Deus, é do demônio, entendeu? É do homem natural, é do ciumento, faccioso, entendeu? Então é uma sabedoria que não presta. A sabedoria de Deus é diferente, né? Então, sendo essa sabedoria é resultado do quê? De ciúme, de divisão. E a Bíblia diz que é de perturbação e toda obra perversa. Essa sabedoria não presta. Tem pessoa que é maquiavélica, ele tem uma sabedoria terrível, até sobrenatural, nessa área da perversidade, da perturbação, entendeu? Das invejas, do ciúme, entendeu? Ele rói as cordas pelas beiradas para poder conseguir aquilo que quer. Não é de Deus essa sabedoria, né? Quem tem agora, quem não tem sabedoria tem que fazer o quê? Quantas vezes você já viu as pessoas reclamar, eu não tenho sabedoria, não tem porque não quer. É crente? É. Não tem sabedoria? Não, porque não quer, é negligente. Em que sentido? Não pede. Entendeu? A Bíblia diz, se alguém não tem sabedoria, ou se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente. Deus libera. A maior vontade de Deus é liberar a sua sabedoria à vontade, mas tem que pedir. O que significa quando Deus fala que não tem porque não pede? Quem não pede é porque não tem interesse. Deus não vai lançar pérola aos porcos. Se a pessoa não tem interesse, Deus não dá. Só se a pessoa está numa ignorância, ele não sabe, né? Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas uma pessoa consciente, que não deseja a sabedoria de Deus, Deus não vai obrigar, não. Não vai lançar pedras de ouro aos porcos, não. As pérolas. Entendeu? Então, é assim que Deus age. Deus quer que a gente peça. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que libere. Ele libera de boa vontade. A maior vontade de Deus é encher os filhos dele de sabedoria. Qual filho, o pai, melhor dizendo, qual o pai que não quer um filho sábio? Qual o pai que não quer dar que o filho tenha a sua sabedoria? Né? Mesma coisa é o nosso Pai que está no céu. Ele também quer que seus filhos sejam sábios, né? Mas a gente tem que desejar
tem que querer, tem que buscar e tem que pedir. Entendeu? Então isso aí é muito importante, está lá em Tiago, capítulo 1, verso 5. Então, vindo do céu, eles são, a sabedoria, ela vem do céu. E essa sabedoria vinda de Deus, ela é primeiramente pura, depois pacífica. A sabedoria de Deus não tem contaminação. Ela é pacífica, não é de confusão, é de paz. Entendeu? E também é prudente. Não se antecipa. E também é cheia de misericórdia e compaixão. A sabedoria de Deus, ela é conhecida assim, pessoas misericordiosas, pessoas compassivas, entendeu? Pessoas que dão bom fruto, são pessoas que têm sabedoria de Deus. Quem não tem sabedoria de Deus, não consegue, é uma sabedoria contaminada, uma sabedoria perturbadora, imprudente, sem amor, sem misericórdia. É a sabedoria onde Deus não está presente. Mas a sabedoria de Deus é uma bênção, gente. É pura, é pacífica, é prudente, é cheia de misericórdia. Entendeu? Se você é um misericordioso, uma pessoa que vive uma vida de santidade, é um pacífico, um pacificador, tem prudência na sua vida, você tem a sabedoria de Deus. Né? Isso aqui é muito importante. Sabia? Entendeu? As características dessa virtude que vem do alto são pureza, pacificação, prudência, benevolência, misericordiosa, bons frutos, imparcialidade e sinceridade. É essas virtudes que Deus quer que nós tenhamos. Entendeu? Então, vamos para a parte 2 aqui. A consolidação do poder. Certo? A glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão, ele não apenas se tornou amplo, se expandiu muito, né? Em termos territoriais, né? Ele expandiu tudo, né? Mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Porque o reino de Salomão tinha paz, não teve briga, não teve confusão, não teve nada, né? Porque primeiro Deus deu a paz, né? E Deus prometeu, ele pediu, né, sabedoria, Deus deu paz, deu condições, deu riqueza. Tudo que ele não pediu, Deus acrescentou, porque ele pediu bem. Né? Então, mas o reinado de Salomão ele não cresceu só no sentido territorial, mas ele foi um reinado estabelecido pela paz, justiça, né? Israel, na época do reinado de Salomão, tinha tanta fartura, né? Que vivia em tão boas condições que viviam só fazendo festa. Ele já era um povo festeiro, né? O povo de Israel já era festeiro. E tudo dando certo, né? Fartura, boas condições financeiras, tudo, né? É uma maravilha. Era festa para todo canto, né? Comemorando, a coisa estava boa, né? Então, e a época era tão boa que a prata não tinha valor. A prata sempre teve valor no povo de Israel, mas no tempo de Salomão, a prata não tinha valor, porque tinha muito ouro, você vê, né? As nações vinham de longe ouvir a sabedoria de Salomão, traziam um presente, honravam a ele, né? Então está tudo correndo às mil maravilhas. Mas quem fez isso? Deus, através de uma simples oração. Quando você sabe pedir, eu vou me colocar também, quando nós sabemos pedir, querido, é bênção pura. Salomão soube pedir, foi bênção pura. Quem não sabe pedir, vive só na prova. Tem crente que só vive na prova, não tem prioridade. Entendeu? Ele tem 7 olhos, ele não tem uma prioridade. E é dessa prioridade que vem as outras bênçãos. Salomão tinha uma prioridade, eu quero sabedoria. E da sabedoria veio tudo que ele precisava. É assim que funciona. A gente tem que buscar de Deus a nossa prioridade. O Espírito Santo ajuda a gente nessa parte. E quando você sabe qual é a tua prioridade, tu busca ela. E quando ela vem acompanhada de bênção, não vem sozinha. Entendeu? É isso que a gente precisa entender. Certo? Então, Israel vivia assim. A prata não tinha nem valor. Número 2. O orgulho precede a ruína. Infelizmente, né,
Agora, o lado negativo da coisa. Infelizmente, até um homem como Salomão, que recebeu tudo de Deus, tudo, né, pode se corromper. O ser humano, é por isso que Jeremias escreveu, me veio à memória agora, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quem esquadrinhará ele? É Deus. Entendeu? Muitas vezes a gente se engana com o nosso coração. Mas o coração é enganoso, a gente se engana. Não confia no teu coração não, confia em Deus, tá? Porque você pode dar uma vacilada de repente. Davi, o homem segundo o coração de Deus, não viu o que ele fez? Adulterou com Batseba, tomou a mulher dele e mandou matar ele. Mandou matar o marido dela. Depois ele pode até ter pensado, meu Deus, nem pareço crente, como é que eu fiz uma coisa dessa? É o coração enganoso. Muitas vezes o crente faz coisa que ele fala, meu Deus, como que eu fui fazer isso? Sabe por quê? Porque o nosso coração, se tu não vigiar, ele se corrompe à toa, à toa, à toa. Não se gloria porque você está vivendo uma vida de santidade legal diante de Deus, porque quem te segura é Deus, quem te firma é Deus. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, não é pelo nosso coração não, entendeu? Então, vamos se alguém se glorie no Senhor. Se Deus está te exaltando, maneira aí, porque é Deus que te exalta e Deus que te firma. Tá? Salomão, você poderia imaginar que um homem como Salomão ia se corromper? Além de pedir, começar bem, ser um homem super abençoado por Deus, uma sabedoria inigualável, só Jesus que falou que era maior do que ele, né? Mas ninguém nunca teve uma sabedoria de Salomão, só Jesus mesmo, que é o autor da sabedoria, né? Mas ele se corrompeu. Então, o homem enganoso é o coração, certo? E o coração de Salomão enganou ele. Então, vamos voltar aqui. Ninguém imaginaria que um homem como Salomão pudesse corromper, deixando de temer o Senhor, né? Depois de uma experiência dessa, ele deixou de temer a Deus, se uniu com as suas esposas, né? Ele teve 700 esposas, 300 concubinas que corromperam o coração dele. Entendeu? Foi corrompido. Então, às vezes, o coração da gente, eles não corrompe de uma vez, vai aos poucos. Nada, desaba de uma vez. Quando desaba, porque já está corroendo há muito tempo, certo? Então, Salomão foi se desviando aos poucos, fazendo concharro político aqui, casava com uma, filha de um rei, fazia o concharro político, casava com outra, fazia outro concharro político, e assim ele foi tendo paz do jeito dele, nem precisaria, Deus prometeu paz para ele, mas ele quis fazer a coisa do jeito dele, conseguiu a paz passageira. E nesses conchavos, e se casando com essas mulheres estrangeiras, idólatra, acabou cedendo, ficou velho, começou a ceder às suas esposas, às suas concubinas, e começou a adorar outro Deus, e não adorava a Deus. Parece até mentira isso, né? Mas é uma verdade. Certo? Um homem como Salomão se tornou idólatra. Muito diferente do pai dele. Né? O pai dele teve N defeitos. Quem vai discutir isso? Davi cometeu muito erro. Mas Davi nunca largou Deus no sentido de adorar um outro Deus. Davi nunca adorou um outro Deus. Por isso que Deus honrou ele. Porque ele sempre vacilou, se arrependia. Salomão nem se arrependeu, ele, deu no pé. Né? Então, Salomão foi se desviando aos poucos. Porque as más companhias corrompem o quê? O bom costume. Casou com dezenas de mulheres idólatras, corromperam a mente dele, né? Então, à medida que a pessoa vai fazendo acordo com o chavo, vai fazendo assim pequenas concessões, isso aqui não tem nada a ver, não, isso aqui não tem problema não, e só vai avolumando, daqui a pouco a pessoa está desviada. É a questão não tem nada a ver. Quando a pessoa crente começa a entrar, não tem nada a ver, e começa a fazer concessões, aí Deus já começa a se afastar, porque ele já está fazendo a coisa consciente. Quando o crente começa com esse negócio de não tem nada a ver,
já tem alguma coisa errada. Entendeu? Porque ninguém cai de uma vez não, as coisas vêm devagar, vai minando as forças. Vai minando, minando, daqui a pouco desaba tudo. Foi o que aconteceu com Salomão. Entendeu? Ele fez pequenas concessões, então devagar, sem perceber, o seu coração se corrompeu. Foi de uma vez? Não. Ninguém se corrompe de uma vez. Bom, então Salomão enganou a si mesmo, pela ganância, pela sede de poder. Então, querido, eu vou dizer para vocês, meus amados, começar é fácil, difícil é terminar bem. Eu me lembro de Saul. Saul começou bem. Eu me lembro que quando Saul assumiu, alguém deu uma opinião dos grandes lá, falou, vamos matar os seus inimigos que foram contra você, não queria que você assumisse, né? Aí o que ele falou? Não, vai morrer ninguém, hoje é dia de paz e tal, né? Ele começou bem, mas depois se corrompeu. Esse é o problema, né? A pessoa começa bem e depois vai se corrompendo. Isso aí é que é triste. Bem, vamos para o final agora, número 3, a construção do templo. Vamos ver aqui o nobre propósito de Salomão. Bem, o propósito de Salomão foi nobre de vida, ele desejar o quê? Construir o templo. Ele disse que queria edificar uma casa do nome do Senhor, meu Deus. Ele queria isso. O desejo dele era edificar uma casa em nome do Deus dele, o Senhor, Jeová. Uma atitude nobre, entendeu? Então, aqui se percebe, né, que no princípio havia o quê? Pureza no coração de Salomão. Entendeu? Havia pureza. Então, Salomão, na construção do templo, ele procurou colocar tudo do melhor. Ele queria agradar a Deus mesmo, entendeu? Então, ele colocou, todo o templo foi revestido de ouro, ouro puro. Ele não botou ouro de segunda nem terceira, não, né? Ele botou ouro puro. Ele procurou mostrar o seu grande amor a Deus, edificando uma morada, né, para o Altíssimo de qualidade e excelência, né? Aquele templo, um templo que representaria ali morada de Deus, era um símbolo, né? O templo era real, mas lógico que ali era uma figura daquilo que viria mais para frente. Mas Salomão fez tudo com o maior amor e carinho e procurou fazer o melhor, né? Isso é que é importante. Tudo que a gente faz para Deus tem que ser da melhor maneira possível. Então Salomão, na construção do templo, ele quis fazer do melhor, isso aqui é o que importa. Número 2, o templo do Espírito Santo. Bem, é preciso entender o que? Essa visão de Deus está centrada no templo. No templo é uma forte característica do Antigo Testamento. Isso aí era no Velho Testamento, né? Essa visão de Deus centrada lá no templo, só podia ir lá adorar a Deus, né? Quer dizer, isso aí é uma característica do Antigo Testamento. Ninguém vai construir um templo para Deus estar ali, porque agora o templo somos nós. A Bíblia diz que nós, os cristãos, nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos consagrados para Deus, através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Alguém diz, mas o Espírito Santo não pode habitar nesses homens. Habita, por quê? Porque o sangue de Jesus vem na frente. É o sangue que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. É o sangue de Jesus que nos faz diferente. O sangue de animais, como o templo, era simbólico. Mas o sangue de Jesus foi um sacrifício único para sempre. Entendeu? Então essa visão aí de templo, de tijolo, isso aí é do Velho Testamento. Hoje é diferente, né? Hoje, através da redenção de Jesus realizado, né, lá na cruz, né, o homem é que passa a ser o templo de Deus. O homem regenerado, aquele que nasceu de novo. Você pode ler lá em 1 Coríntios 6,19, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito habita em vós, né? Por quê? Porque tem qualidade em nós? Não, porque o sangue de Jesus me purificou. Certo? Sem o sangue de Jesus, jamais o Espírito Santo
habitaria em mim. Ele habita porque Jesus primeiro me purificou, certo? Jesus primeiro fez a limpeza. Eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O cristão é uma nova criatura em Cristo Jesus, certo? Por isso que você é o templo do Espírito Santo. O mérito está em Jesus. Porque se Jesus não morresse por nós, jamais o Espírito Santo habitaria em nós. Tá? Bem, a glória do Senhor. Depois de pronto, a glória do Senhor se manifestou no templo. E em duas ocasiões especiais. Nós vamos ver aqui. Certo? Primeiramente, eles levavam a arca para o lugar santíssimo. Enquanto eles levaram a arca para o lugar santíssimo, foi tanto poder, a manifestação da glória foi tão grande, que eles não conseguiam nem ficar em pé. Ninguém falou que era meninice, né? Eles caíam. Tanta glória, de tanto poder que se manifesta. E no Velho Testamento, imagina no Pentecoste, né? Então a alegria e o temor de Deus eram tantas que fez Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia, né? Devido a reconhecer a grandeza de Deus. Quando Salomão viu toda aquela manifestação, ele percebeu que aquilo era a manifestação da glória de Deus. Então nós também temos que ter esse discernimento. Quando a gente vê algumas manifestações espirituais, nós temos que ter a visão para entender se é a glória de Deus, né? Porque quando a gente entende que é a manifestação do poder de Deus, a gente glorifica mais ainda o Senhor. Foi isso que Salomão fez, entendeu? Quando ele viu a manifestação da glória de Deus, ele se encheu e fez uma das orações mais importantes. Por que importante? Porque naquela oração ele reconheceu a glória de Deus. Ele viu que aquilo que estava acontecendo não era uma meninice, não era coisa maligna, era manifestação do poder e da glória de Deus. É muito bom quando o crente tem esse discernimento e sabe reconhecer aquilo que é de Deus, né? Então, ele ali mostrou, né, a grandeza de Deus naquela oração, o senhorio de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus sobre todas as coisas. Bem, a segunda manifestação aqui foi da glória de Deus, foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu. Está pensando o quê? No Velho Testamento descia fogo do céu também, né? Então, e consumiu o holocausto, o sacrifício, limpou, lambeu tudo, igual lá em Elias, né? No templo lá. Só que lá foi em outra característica, né? Aqui não, foi uma manifestação para glorificar o nome do Senhor pela inauguração do templo. Isso aí foi resposta de quê? Que Deus se agradou daquilo que Salomão tinha feito. É isso que é importante. Eles se agradaram daquilo que Salomão tinha feito. Ele se agradou da atitude de Salomão, né? Então, conclusão. Nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão, né? Tirando Jesus, claro. E que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Então, nessa conclusão, esse grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Então, ele usou a sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para a morada de Deus, do culto a Deus. Então, essa foi uma benção, essa lição, que Deus abençoe, tá? E nós estamos aí na próxima semana com a nossa segunda lição, que nós vamos estudar sobre o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Tá bom? Um abraço, não se esqueça de se inscrever, do seu like, toquem no sininho, tá bom? E Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.